Olá, hoje a nossa análise foca em Gênesis capítulo 21. É um capítulo bem denso, né? Com certeza, temos aqui o nascimento de Isaac, um conflito familiar e até uma aliança importante. Muita coisa acontecendo. Exato. A missão aqui é tentar entender melhor essa história, que fala de promessas, de uma espera longa e, assim, da complexidade dos caminhos de Deus. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, o capítulo já abre com algo muito esperado, né? 25 anos depois da promessa, Isaac nasce. As fontes que a gente consultou, elas ressaltam o milagre disso. Abraão com 100 anos, Sara com 90. E estéril. Exatamente. É apresentado como Deus cumprindo o que disse, sabe? Na hora certa, e a reação da Sara é, muito central aqui. O nome Isaac significa ele ri. Ah, sim. O riso dela. Isso. Antes foi um riso de incredulidade lá atrás. Agora não, agora é um riso de pura alegria, uma alegria que ela até acredita que os outros vão compartilhar. É uma virada, né? Da dúvida para a fé. Hebreus até comenta sobre isso. E Abraão? Como ele reage? Ele responde com obediência. Nomeia o filho Isaque, como Deus tinha falado, e o circuncida no 8º dia. É um ato que marca Isaque como o filho da aliança, né? Seguindo direitinho a instrução. Entendi. Mas essa alegria toda, ela logo encontra um obstáculo, né? O que acontece na festa de desmame de Isaac, que devia ter uns 3 anos mais ou menos? Pois é, a tensão aparece. Sara vê Ismael, o filho mais velho de Abraão, com Agar, que já devia ter uns 17 anos, ele estava zombando de Isaac. Zombando? Sim, e é interessante que algumas fontes, e até o apóstolo Paulo, depois lá em Gálatas, interpretam essa zombaria não só como uma coisa de adolescente, mas como perseguição mesmo, algo mais sério. Nossa. E isso leva a Sara a tomar uma atitude bem drástica, imagino. Muito drástica. Ela exige que Abraão expulse Agar e Ismael. Ela diz que o filho da escrava não pode herdar junto com Isaac. É bem direto. Puxa. E Abraão? O texto diz que ele amava Ismael. Deve ter sido muito difícil para ele, né? Ah, com certeza. O texto fala que ele ficou angustiado, profundamente triste. Afinal, era o filho dele. Mas aí Deus intervém. Deus fala com ele. Fala, diz para ele não se angustiar e para atender o pedido de Sara. Deus confirma que a descendência prometida viria mesmo por Isaac. Isso é algo que Romanos e Hebreus vão citar depois. Entendo. Só que Deus também reforça a promessa para Ismael, diz que vai fazer dele uma grande nação, porque ele também é descendente de Abraão. Então, tem uma bênção para Ismael, sim, mas é, assim, diferente da aliança principal com Isaac. Uma solução divina, mas ainda assim, que execução dolorosa, né? Como essa partida. É bem triste. Abraão obedece, mas ele manda Agar e Ismael embora só com pão e um odre de água. É muito pouco. Nossa. E eles se perdem no deserto, a água acaba, é uma cena de desespero total. Agar até se afasta para não ver o menino morrer, é muito pesado. Imagina o desespero dela. Como eles escapam dessa? É a misericórdia de Deus agindo de novo. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Aí o anjo de Deus chama Agar lá do céu. O anjo de Deus? Sim, ele a conforta, repete a promessa sobre Ismael se tornar uma grande nação e, de repente, mostra um poço de água para ela, um milagre ali no meio do deserto. Ufa! E Ismael sobrevive. Ele cresce ali no deserto de Parã, vira um flecheiro, casa com uma egípcia e é considerado o ancestral de muitos povos árabes. Deus cuidou dele, mesmo ele estando fora da linhagem principal da promessa. Que reviravolta! Depois dessa crise toda, a história muda de foco, né? Vai para a relação de Abraão com os vizinhos. Isso, muda para a relação com Abimeleque, o rei de Gerar. Ele, o comandante do exército dele, Fico, procuram Abraão. E eles chegam falando algo muito forte. O quê? Eles dizem, Deus está contigo em tudo o que fazes. Eles reconhecem a bênção de Deus na vida de Abraão. E por isso querem fazer um tratado de paz. Interessante. Mas antes de fechar o acordo, tem uma questão sobre um poço, é isso? Tem sim. Abraão aproveita a oportunidade para resolver um problema. Os servos de Abimeleque tinham tomado à força um poço que Abraão tinha cavado. Ah, entendi. 7 ovelhas como testemunho de que o poço era dele.
O lugar fica conhecido como Berseba, que significa Poço do Juramento ou Poço dos Sete. Faz sentido. Essa aliança era importante para garantir o futuro ali, né? A água era fundamental. Exatamente, garantiu paz e recursos para a geração de Isaac. E aí o capítulo termina com um gesto simbólico de Abraão lá em Berseba. O que ele faz? Ele planta uma tamargueira, uma árvore que dura muito tempo, e invoca o nome do Senhor como El-Olã. El-Olã, o Deus eterno. Por que esse nome especificamente ali naquele momento? Qual o significado disso? É uma ótima pergunta. Usar El-Olã ali mostra que Abraão estava entendendo algo mais profundo sobre Deus, que o plano de Deus ia muito além da vida dele. Abraão era só um peregrino, né? Mas o Deus dele era eterno, aquele que garante as promessas através do tempo das gerações. Interessante. Plantar a árvore e chamar Deus de eterno é um ato de fé. Fé na continuidade do propósito divino, que usa até coisas comuns, como um tratado por um poço para cumprir seus planos eternos. Então, Gênesis 21 nos deixa com essa imagem. Bem completa, né? Tem a alegria imensa da promessa cumprida em Isaac, mas tem também a dor do conflito familiar, que precisou de intervenção divina para ser resolvido, e tem a busca por segurança, por paz, através de uma aliança. Tudo isso mostrando a fidelidade de Deus. Exato. Fica muito claro como Deus vai conduzindo a história, sabe? Mesmo com as falhas das pessoas, mesmo com a espera longa, a fidelidade dele é o que costura tudo. Seja no milagre do nascimento, na solução difícil do conflito ou na garantia do futuro com a aliança em Berseba. E para a gente pensar, né? As fontes trazem essa reflexão como essa ideia de um Deus eterno, El-Olã, que trabalha numa escala de tempo tão diferente da nossa, impacta o jeito como a gente lida com as promessas e as esperas na nossa vida. É uma boa questão para levar, né? Como a gente encara o tempo de Deus. Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.